Eu quero tomar um tempinho para explicar para vocês que a faixa preta não é um jogo técnico. E não é só um jogo técnico, não só no mundo dos 6 em 7. Não é só um jogo técnico em qualquer dos jogos que você joga. Um jogador de basquete não é só técnica de arremessamento. Muita coisa acontece aqui. Eu queria que 3 fichas caíssem. E para isso eu preciso que você abra o seu caderninho, vire mais uma página e fale assim, caramba, nesses próximos minutos o Érico quer me ensinar 3 fichas. 3 fichas sobre a mentalidade, o jogo mental. Estou falando de CPL, custo por lead, ou de anúncio. Nada sem querer desmerecer tudo isso, é parte do jogo. Mas eu quero ensinar um pouco do jogo mental. Eu entendo a diferença mental, do jogo mental. Não estou falando de custo por lead, do faixa marrom e do faixa preta, porque eu falo com eles quase todo santo dia. Então vamos lá. O jogo mental, qual que é a diferença? 3 fichas que eu espero que caiam para vocês. A primeira ficha é a seguinte. Não é custo por lead, não é quanto se investe. É uma ficha que chama ambiente. Se tudo que eu pudesse deixar para o meu filho, para os meus filhos, fosse uma dica, no meu leito de morte, eu deixaria só essa. Não que as outras não são importantes, mas essa, se eu pudesse escolher só uma, seria essa. O ambiente modifica o homem e a mulher. Quer plantar um cactus? Tenta fazer isso na Amazônia para você ver. De repente você até consegue, mas fácil não é. Quer plantar uma seringueira? Tenta plantar isso no sertão nordestino. Para você ver o que acontece. Não funciona. E é muito louco, isso desde as antiguidades, a gente sabe disso. Pela seguinte frase, sabe-se Deus quem inventou ela, quem falou ela pela primeira vez é: diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Você é mais fruto do seu ambiente do que você imagina. Quer que o seu filho seja cristão? Envolve ele com cristãos. Quer dizer que ele vai ser, mas ele vai tender a ser mais. Quer que ele seja muçulmano? Manda ele para Meca. Por que lá em Meca as crianças são muçulmanas? Entre outras coisas, por causa do ambiente. Quer que seja um cristão em Meca? Difícil. Não quer dizer que é impossível, mas é muito mais difícil. O ambiente faz você fazer aquilo que é difícil ficar fácil. E aquilo que é ruim para você ficar difícil. Fazer o que você quer vai ficar mais fácil se você andar com a galera certa. Então, essa ficha é muito, muito, muito importante. Mas tem uma outra ficha extremamente importante também. É foco. E parece jargão. Mas foco é uma coisa que o faixa preta tem muito mais do que um faixa branca. Ele orquestra o seu foco. Porque muitas vezes a gente não quer ter foco. A gente quer ter todas as opiniões disponíveis. Porque ter tudo disponível te mantém vivo, mas não te faz crescer. Opções te mantém vivo, mas não te faz crescer. O faixa preta, ele tem muito foco. E muitos de vocês estão sem foco no seu projeto de chegar à faixa preta. Muitos de vocês estão querendo que a faixa preta ou faixa marrom 6 em 7 se encaixem na sua vida. Então escreve, a faixa marrom, o 6 em 7 ou a faixa preta não se encaixa na sua vida. É a sua vida que se encaixa na faixa preta. E não é só a faixa preta, um estudo na vida. A vida de casado não se encaixa na sua vida. Não adianta, eu sou um solteirão e tal, vamos ver, vou fazer um casado aqui devagar, vamos ver como é que isso se encaixa. Não se encaixa na sua vida. É a sua vida que se encaixa na vida de casado. O faixa preta, que chega lá, ele pisa, ele decide, contempla,
namora as possibilidades. Tô falando para você fazer sem namorar, não namora, mas quando ele escuta o chamado, ele pisa com os 2 pés e vai naquela canoa. Não tente. E ele foca naquela trajetória até ele chegar onde ele queria. Ele começa a focar, abaixar a cabeça e ter um foco quase que, escreve essa palavra, obsessivo. E o último, cara, coragem. Coragem, já devem ter ouvido isso várias vezes, protege a sua vida. Você está vivo porque você teve medo. E aí você está vivo. Mas o excesso de medo e falta de coragem te faz sobreviver, mas não te faz crescer. E a faixa preta é um crescimento que começa aqui, ó. E a coragem não é a ausência de medo. Eu tenho medo o tempo inteiro, porque eu tenho uma estrela do norte que me tira da zona de conforto. Minha zona de conforto é estar na praia. Não é estar aqui na frente de vocês, procurando causar a transformação. É você aprender a colocar o medo embaixo do braço e escutar o chamado. Porque todo filme de herói, do Netflix ou não, tem um chamado. Se você vê os heróis, eles não querem sair da zona de conforto, eles não saem assim. Não os filmes que são mais realistas, menos Marvels da vida. Eles têm um chamado. E eles escutam o chamado. E foi aí que naquela época eu lancei o Plat. Porque eu queria orquestrar o meu ambiente com foco e colocar pessoas corajosas lá. Porque pessoa medrosa já tem ao redor de mim as pampas o tempo inteiro. Não preciso achar mais um medroso. Não é nem medroso, é um covarde. O covarde está o tempo inteiro ao seu lado. Eu precisava modificar o meu ambiente. Eu criei. E é incrível aquilo que acontece. Hoje, eu tenho 2 grupos. Um que chama, pra você ter uma ideia, Plat 10+, e um que chama Plat 2/10. E por que eu tô lá? Escreve essa. É impossível você ser mais inteligente que o grupo. O meu segredo não é carisma, inteligência, capacidade cognitiva. O meu segredo é que eu ando com essas pessoas.